Vasco terá dois desfalques importantes para enfrentar o Red Bull Bragantino. E olha, o trabalho já começou hoje, desta quinta-feira, para o jogo que é no sábado. O Vasco tem enfrentado uma maratona muito grande, a gente vai falar sobre isso e também sobre a queda de rendimento. Também a busca por reforços. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, estou aqui nos canais Comenta Léo FC, Comenta Léo Vascaíno, Comenta Léo em todas as redes sociais e já te convido a nos seguir, a se inscrever e nos ajudar a continuar crescendo essa comunidade que é análise, informação, opinião, tudo tá aqui e aqui principalmente tudo sobre o Vasco da Gama. E olha, o Vasco já está trabalhando para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Após o jogo de ontem, né, o técnico Rafael Paiva também falou sobre isso. O Vasco não conseguiu repetir as atuações que estavam tendo. A questão física, para mim, está pegando muito para esse time. É um time que fez 4 jogos fora de casa, muitas viagens. Voltará agora para São Januário, onde fará 3 jogos seguidos dentro de casa, ainda bem. Mas já tem uma tarefa muito ingrata neste sábado. Né? O Rafael Paiva vai ter que definir o time em um dia, né? Porque hoje foi um treino de recovery para aqueles que jogaram mais de 45 minutos. Quem não jogou ou que jogou menos de 45 minutos treinou normalmente. Mas amanhã é que o Rafael Paiva vai juntar toda a equipe para treinar. E aí, o Vasco terá 2 desfalques importantíssimos para esse jogo. Matheus Carvalho e PH, que vem se destacando aí, principalmente pelo vigor físico dos dois, né? São 2 jogadores que têm corrido bastante, estão fora da partida. Quem lembra, eles tomaram o 2º cartão amarelo contra a equipe do Grêmio. Com isso, os 2 não jogam neste sábado. E aí, os prováveis substitutos. Do lado do PH, o Pumita é o mais provável. Mas também temos aí a possibilidade de um Rojas improvisado. No lugar do Matheus Carvalho, aí tem várias opções. Uma possibilidade de Souza, uma possibilidade de você ter aí um nosso querido Zé Gabriel, aí você teria 2 jogadores mais defensivos com o Moura. Você também tem o Sforza e o próprio JP. Galdames e Prachetes correm por fora, mas teoricamente, pelos 2 não terem sido nem sequer relacionados, a gente não coloca como opções. Mas, para a vaga do Matheus Carvalho, tem mais opções aí disponíveis. Sforza, JP, possibilidade, se ele quiser botar 2 volantes aí, mais marcadores. O Souza, que tem um pouquinho mais de qualidade, e também o Zé Gabriel, surgem como opções. Tudo isso será definido nessa sexta-feira, neste treino que o Vasco estará com todos os jogadores completo para poder fazer esse treinamento. Em contrapartida, o Maicon provavelmente deve voltar. Maicon viajou com o elenco, mas nem sequer ficou no banco. Foi avaliado aí negativamente na parte física e ficou fora do jogo. Há uma possibilidade do querido Maicon voltar ao time do Vasco, voltar a jogar. E aí, o Vasco nessa sexta-feira, treinou hoje, né? Como eu falei, nessa sexta-feira treina, define e aí já concentra para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no próximo sábado às 19 horas. Ingressos esgotados pela torcida do Gigante da Colina. Falando sobre o desempenho de ontem, é o que eu falei, né? A parte física do Vasco já está começando a pegar. O Vasco não conseguiu se encontrar. O grande trunfo desse time do Rafael Paiva era a parte física, um time que corria o tempo todo, que estava em cima do lance, que chegava antecipado. É um time que não tem conseguido fazer isso há um pouco de tempo. Até mesmo naquele jogo contra o Atlético Goianiense, lá contra a equipe, lá no Antônio Ascioli, pelo Campeonato Brasileiro, a gente já via amostras disso. É um time que precisa estar bem fisicamente e ter opções no elenco, porque é um time que faz um perde-pressiona muito insano, vamos dizer assim. É um time que está fazendo um perde-pressiona muito rápido, pressionando o adversário o tempo todo. Então, a parte física está começando a pegar. E aí a gente tem jogadores que estão entrando, como Coutinho, que ainda precisa estar no seu melhor da parte física, o próprio Souza, que ontem mostrou que a parte física ainda não está em 100%, o próprio Alex Teixeira, então isso tudo. O Emerson Rodrigues, que eu já tive informações que também a parte física não é das melhores ainda. Então,
Isso tudo está prejudicando o Vasco. E é isso. O Vasco vai ter que buscar reforços, obviamente, no mercado e vai ter que equilibrar a parte física. Se não conseguir equilibrar a parte física, vai ser muito difícil, porque o jogo do Rafael Paiva pede muito dessa parte física do time. E o time tem caído bastante nesse rendimento nos últimos jogos. Após o jogo contra o Grêmio, a gente teve muita gente sentindo dores, sentindo câimbras. Ontem a gente já teve gente sentindo dores, sentindo câimbra também. Então, para esse estilo de jogo, para esse modelo de jogo, a parte física do Vasco, ela tá aquém. Ainda tem jogadores que não estão conseguindo acompanhar essa questão, e aí é um trabalho para o DESP, para o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, fazer e buscar, porque a gente vê que nitidamente o Vasco não está conseguindo ter a mesma intensidade que o Vasco tinha nos últimos jogos. E isso também está aliado, obviamente, à parte física. Cansaço também, né? Que o próprio Rafael Paiva falou sobre cansaço dos jogadores. E sobre reforços, o Vasco vai ter que buscar. Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, tem que buscar criatividade. O Vasco precisa de zagueiros, ontem ficou claro isso, ainda mais claro, né? Ficou nítido. O Vasco precisa buscar mais jogadores, principalmente ali como um segundo volante, sei lá, para fazer aquela posição ali juntamente com o Cocão. Ah, Léo, mas o Paulinho e o Jair estão voltando, mas a gente vai esperar o Paulinho e o Jair voltar também. Então, o Vasco precisa de mais um lateral direito. Eu ainda não tenho muita confiança no Pumita. Eu acho que o Pumita é um jogador que, se ele fosse um pouco mais à frente, ele seria muito mais interessante do que como lateral. Então o Vasco vai ter que usar a criatividade, trazer jogadores que possam qualificar o elenco sem pagar. O Vasco tem muitas opções no mercado, como eu já falei aqui, Fabiano, Sami, o próprio o Wallace, que estava no Al Ittihad, entre outros, Iago, muitos jogadores aí que a gente pode trazer aí, buscar. Se olhar o mercado direitinho, o Vasco consegue sim trazer boas opções para qualificar essa zaga do Vasco, e aí sim a gente ter opções robustas. E é isso. Nesta sexta-feira tem um treino, definição. À noite a gente volta com mais informações. Hoje o Vasco confirmou aí a saída de Zé Vitor, né? O Vasco negociou o jogador para o futebol português, União de Leiria. O jogador já se despediu, inclusive, do Vasco também nas suas redes sociais. A gente deseja todo o sucesso do mundo. Eric Marcos tem recebido algumas sondagens. A gente espera que seja algo bom tanto para ele, tanto para o Vasco. E é isso, cara. Os próximos dias do Vasco são dias de definições. O Vasco precisa urgentemente também trazer jogadores para qualificar esse elenco, para ter um elenco mais forte, um elenco que possa minimamente conseguir ali uma vaga numa Copa Sul-Americana, uma pré-Libertadores, quem sabe. Porque hoje, como eu já falava desde quando o Vasco estava ganhando, deixando claro, o Vasco precisa qualificar o elenco se quiser algo maior no campeonato. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Nos ajuda bastante. Novo mês, agosto chegando. Que agosto seja um mês muito bom para o Vasco. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela moral. Saudações vascaínas.